Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês novamente, nessa nossa função, com tantos trabalhadores. A gente olha os trabalhadores encarnados e acha que são pouquinhos, olha o prédio material e acha que ele é pequenininho. E assim deve ser mesmo, porque o cristianismo deve se reger pela simplicidade. Quando ele fica grande demais, ele às vezes perde a humanidade. Mas a gente que não se engane, porque por sobre essa construção material tem uma construção espiritual com muito mais trabalhadores e muito mais atendidos. Cada centro de oração e mesmo os nossos cultos de evangelho no lar, para quem faz, são postos de socorro para quem está aqui e para quem está lá em cima. Então é com essa saudação dos trabalhadores e dos atendidos aqui, com corpo e sem corpo, que a gente começa a nossa conversa de hoje. Vocês imaginem, não é uma história muito difícil de imaginar, porque a gente conhece histórias parecidas, que uma pessoa já tem uma dor há muito tempo, já tem uma doença há muito tempo que se manifesta através de uma dor e passa pelas mais variadas situações, pelos mais diferentes atendimentos e não consegue entender, não consegue distinguir por que ele sofre tanto, do que aquela dor é sintoma. E sem saber qual é o sintoma, não se consegue saber o tratamento. E não sabendo o tratamento, a dor continua. E aquela pessoa sofria muito nessa condição. Passava por médicos, os mais variados, atendentes, os mais diferentes, e cada um deles falava que ele não tinha problema. Ele saía bem. Alguém que está sofrendo muito sai bem de um consultório quando a pessoa que o atende fala: não encontrei nada, está tudo bem com você? Ele se sente bem assim? E ele passava de consultório em consultório, de pessoa em pessoa, e nunca ninguém descobria a doença dele. Aí eu pergunto para vocês, quando essa pessoa finalmente encontrou um médico que fez lá os seus procedimentos, fez os seus exames e conseguiu encontrar a doença e começou um tratamento, essa pessoa fica chateada com o médico? Fica revoltada com a vida por ter encontrado a doença? Ele sai falando mal, ele briga com a vida? Claro que não. É muito capaz dele ficar como? Alegre, aliviado. Mas como uma pessoa fica alegre se descobrir uma doença? Fica alegre porque ele vinha padecendo sem saber o diagnóstico e, portanto, sem saber o tratamento. Quando finalmente encontram, ele fica alegre, fica aliviado. Nós viemos conversar hoje sobre como nós ficamos, sobre como nós nos sentimos quando recebemos uma crítica. Eu sei que aqui é todo mundo anjo, ninguém aqui recebe crítica de nada, né? Ninguém erra, todo mundo é puro, todo mundo é casto, ninguém recebe crítica de nada. Mas vamos supor que vocês recebam uma crítica ou outra por aí. Qual tem sido a nossa atitude no momento em que a gente recebe uma crítica? É muito importante, porque esse é um momento chave. O momento da dor é um momento chave nas nossas vidas, é um momento importantíssimo. Quem leu o Evangelho sabe que Jesus falou que veio para quem sofre. Se Jesus vem para quem sofre, quando a gente está sofrendo, é um momento fundamental, porque é Deus, é Jesus que está falando com a gente. Mas falando através de uma doença, Maurício,
através de um conflito familiar, através de uma dificuldade, de um filho que sofre. Sim! Quando a gente sofre, a vida está falando com a gente. Só que assim como aquele nosso caso da doença, não basta sofrer. Nem todo mundo que sofre faz um tratamento. Por quê? Porque nem todo mundo que sofre recebe um diagnóstico claro. A pessoa que sofre, para deixar de sofrer, precisa ter um diagnóstico claro. Pois você que passa por dificuldades, por doenças físicas, por conflitos familiares, por dificuldades as mais diversas, também não vai deixar de sofrer, a não ser que consiga fazer um diagnóstico claro. E porque feito o diagnóstico claro, você começa o tratamento. E Maurício, complicou. Porque a gente trouxe aqui as nossas dores. Alguns de nós mede os lugares que vai, as casas de oração, as religiões, porque vai lá e tiram com a mão. Não é assim que a gente fala? Ah, estava com uma dor, tiraram com a mão. Só que uma doença, quando você vai no médico, está com uma dor de cabeça terrível, muito forte, e ele dá um remédio muito forte para dor de cabeça, e passa, logo depois passa a dor de cabeça, você está satisfeito com esse tratamento? Porque é só sintoma, gente. E nós precisamos falar, num centro espírita, nós trabalhamos apenas os sintomas dos nossos sofrimentos. Nós precisamos falar isso claramente para vocês. Isso aqui é como se fosse um AS espiritual. Você vem aqui e são tirados os sintomas da tua desarmonia, das suas dificuldades espirituais. Mas e as causas? Quem tira as causas? Onde está o tratamento das nossas causas dos problemas espirituais? Onde está? Onde que eu faço? Onde que eu trato isso? A gente aqui trata dos sintomas, mas também precisa informar para vocês como tratar das causas. Porque afinal de contas, nós temos muitos amigos. E dificilmente um amigo aponta teus pontos fracos. Você tem um amigo que se dedica, senta sempre com você para falar dos seus erros, dos seus defeitos, fala onde você está errando? Quem tem um amigo que faz isso com você? Ninguém levantou a mão. Por que será? Porque amigo não aponta defeitos. Dificilmente um amigo é amigo suficiente para apontar defeitos, para falar de problemas. Quem é que aponta os nossos defeitos? Quem? São os nossos inimigos, aquelas pessoas que não gostam da gente. Eles é que ficam cutucando até que eles encontram um lugar que dói. E quando encontram um lugar que dói, qual é a nossa reação? Quando uma pessoa encontra e cutuca um lugar que dói, qual é a nossa reação? A gente não gosta. Mas como não gosta? A gente fica revoltado com essa pessoa, a gente não gosta, a gente fica com raiva dela? Mas nós acabamos de falar que a gente, quando encontra um médico que acha os nossos problemas, a gente fica aliviado, alegre. Como é que quando uma pessoa encontra as nossas fragilidades mentais e espirituais, a gente fica com raiva, revoltado e briga com a pessoa? Por que essa diferença? Por que essa diferença? Eu respondo para vocês. Porque a gente acha, quando uma pessoa critica a gente, que essa pessoa é o quê? Dê os adjetivos mais suaves, para a gente não ofender o ambiente aqui, né? Sem palavrão, tá? Não se empolguem. Uma pessoa quando cismenta, que aponta os seus problemas, que cutuca, que te acusa das coisas, você sente o que com relação a ela? Ela é uma pessoa chata, tinhosa, invejosa, que mais? Mentirosa, calunienta, mas
Eu digo para vocês que quando criticam a gente de uma coisa que não tem nada a ver, o que acontece com a gente? Se não tem nada a ver, a gente não liga, gente. Se não tem nada a ver a crítica, a gente não liga. Aquela crítica que dói, é porque tem um motivo. Tem um motivo. Eu nunca me esqueço um colega de escola, que todo mundo, nas brigas de colega de escola, o que a gente xinga? A mãe. Xingar a mãe é uma instituição nacional, não é verdade? A mãe não tem nada a ver com a coisa, você quer xingar o cara, mas xinga a mãe dele. E ele, tranquilo, um rapaz na boa, nem estava aí. Uma vez xingaram o pai dele. Esse garoto, é raro xingar o pai, né? Porque a gente gosta de responsabilizar é a mãe, ninguém xinga o pai. Mas não sei por que acaso é que um dia xingaram o pai dele. Esse garoto entrou num surto tão grande, ficou tão violento, que os colegas tentaram segurar, não conseguiram, professores tentaram segurar e não conseguiram. Ele atirava as pessoas longe. Era um adolescente ainda, mas ele era meio encorpado, digamos assim. Precisa ser psicólogo para entender essa situação? Exatamente o que aconteceu a gente não sabe, mas o ponto fraco dele qual era? O pai. O pai. Será que ele tinha consciência do problema dele? Será que ele podia resolver o problema dele? Será que ele tinha maturidade aos 14, 15 anos para falar assim: eu preciso resolver a minha questão com meu pai? Não, o mais fácil é dar soco em quem ofendeu, brigar contra quem ofendeu, atirar longe quem quiser conter a gente. Quem acha que tem 15 anos ainda? Quem daqui acha que quando alguém incomoda, a gente acha mais fácil atacar o outro, jogar longe quem atacou e quem percebeu as nossas fragilidades? Não é assim que a gente age, gente? Espiritualmente nós estamos com 14, 13, 15 anos de idade ainda. Porque nós somos todos doentes espirituais. Tanto é que nós estamos no hospital. Vocês acham que estão aqui para fazer o quê? Para passear. Você estava pensando assim: vou para o shopping ou vou para o centro? A gente vem para cá porque está incomodado, gente. A gente vem para cá porque tem alguma coisa complicando a vida da gente. A gente veio para cá porque nós somos doentes espirituais. E a gente veio em busca de tratamento. Só que a nossa obrigação é falar para vocês que, vamos tentar listar os sintomas, que a nossa doença física tem como origem uma doença espiritual. Que quem está tendo sono muito perturbado, eu sei que não é ninguém aqui, todo mundo aqui dorme, que é uma maravilha, ninguém tem problema de sono aqui. Mas vamos supor, quem tem o sono muito perturbado, sonha com pesadelo, muita dificuldade, essa pessoa vem de onde essa desarmonia dela? É uma desarmonia mental e espiritual. Se você tem conflitos em casa, espiritualmente a tua casa está limpa, está bacana? Todo mundo traz conflito, as coisas estão brigando, muita gente se pegando, a casa está com um clima espiritual positivo, bacana? Estimulante, dá vontade de voltar para casa. Você está voltando para casa e fala: puxa, que bacana. Nossa casa, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso espírito está doente. E a gente precisa entender que essas situações todas são manifestações de uma doença. Tem gente que não entende que influência espiritual é uma doença espiritual. Por quê? Porque nenhuma influência espiritual se aproxima da tua vida, entra na tua casa, se você não tiver convidado. Um espírito que está querendo se vingar de você, o espírito que está querendo te prejudicar, ele consegue se você não der abertura? Não consegue, gente. Como diz o povo, o mal olhado não pega, o trabalho não adere àquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa está num estado de harmonia e de proteção. Agora, quando a pessoa está desarmonizada,
está ela mesma pensando na vingança de uma outra pessoa, quando ela sintoniza o rádio dela em rádio de funk, ela vai ouvir o quê? Se ela sintoniza a rádio dela numa rádio pagode, ela vai ouvir o quê? Pagode. Se você mesmo, para quem te faz mal, você sintoniza vingança, você acha que você vai chamar quem lá do mundo espiritual? Espíritos de luz. Todo mundo bonzinho. Tem gente que reza todo dia o Pai Nosso, mas até agora não conseguiu entender por que Jesus ensinou a gente que a gente vai ser perdoado por Deus do mesmo jeito que a gente perdoa os outros. Tem muita gente que acha que não, acha que é uma troca. Deus tem um amor condicional, só perdoa a gente se a gente perdoar os outros. É uma troca. Será que é isso? Claro que não. Como eu falei com a vingança, assim é com o perdão também. Quando as pessoas te fazem mal e você perdoa, você deixa a justiça para quem tem que fazer justiça, que não somos nós, e deixa a vida fluir sem ficar pensando mal da outra pessoa, você está vibrando, você está sintonizando com o perdão. E sintonizando com o perdão, você vai atrair espíritos na mesma faixa. Quando, ao contrário, uma pessoa vem e te faz mal e você vai cultivando, não, aquele fulano, esse cara tinha que acontecer, porque a gente faz uns exercícios mentais quando alguém faz mal pra gente, não é? A gente fica imaginando o que precisava acontecer com a pessoa. Sempre coisa boa. Sempre a gente desejando o bem do próximo, né? Nada. A gente quer o mal. E quando a gente vai desejando, pode até não fazer, mas só de desejar, de mentalizar o fato negativo, nós estamos mandando convites para o mundo espiritual. Muitos convites, convites fortes. E olha, gente, são todos atendidos. Todo convite que a gente manda para o mundo espiritual é atendido. Quer saber que companhias você tem chamado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Pergunta para você mesmo, no que eu tenho pensado nas últimas semanas? Que tipo de padrão mental eu tenho alimentado na minha cabeça e no meu coração? Tem gente que vai sair assustado agora, né? Porque um exame rápido, mesmo superficial, faz a gente reconhecer que nós temos cultivado um padrão mental complicado. E a gente tem essa mania de cultivar espinho, cultivar mato, e depois pegar o mato e falar assim, puxa, não tem banana nesse mato. Se você plantou mato, plantou espinho, quer colher banana? Quer colher maçã? É claro que não. Se a gente planta raiva, planta inveja, planta mágoa, a gente vai receber mágoa. A gente vai receber inveja, a gente vai receber vingança. Isso é punição de Deus? Não, gente, é sintonia. Existe uma lei que rege o universo, que é sintonia. E acontece aqui na Terra mesmo, com o encarnado também. Tem gente que se pergunta assim, por que eu mudo de emprego e só pego chefe chato? Por que eu mudo de marido? Por que eu mudo de casa e só tem vizinho ruim? Por que o Brasil muda de presidente e só pega treco? Por que São Vicente... Bom, São Vicente não, deixa eu... Por quê? Porque nós cultivamos uma atitude mental, cultivamos uma sintonia. Então, nós, quando a gente está cultivando, quando a gente está alimentando esse engano, quando a gente está se iludindo, achando que o outro vai salvar, que o centro vai resolver o nosso problema sem a gente se modificar, quando a gente acha que alguém vai melhorar a nossa vida sem a gente precisar melhorar, a vida vem e acorda, não tem almoço grátis. Toda ajuda que você precisar receber, começa com quem? Para você efetivamente receber ajuda. Começa com a gente. Jesus, quando salvava as pessoas, falava, a tua fé te salvou.
Ora, se Jesus precisava da fé da pessoa para salvar, ele falava: ajuda-te que o céu te ajudará, busca antes o reino dos céus que tudo mais será acrescentado, pedi e obtereis. O primeiro verbo das orientações dele é sempre relativo a quem? Quando ele fala pedi e obtereis, buscai o reino dos céus, para quem ele fala primeiro do nosso processo de transformação? Quem é o primeiro passo? O que abre as nossas portas para a nossa cura? Nós, é sempre nós. Ajuda-te que o céu te ajudará. E a gente reza toda noite para tirar a doença, para tirar a sogra, para tirar a cunhada, para tirar... Gente, ou você se melhora ou não tem melhora. E o que a vida faz quando a gente está bem iludido? Quando a gente está bem acomodado num padrão mental de falar que o problema são os outros, a vida vai e te dá um chacoalhão e fala assim: o problema é tu. É fácil a gente atribuir os problemas para os outros. Vocês têm alguém que incomoda vocês? Tem situações que incomodam vocês? Pois eu digo que no hospital de Deus ninguém dá remédio errado, e que os remédios no hospital de Deus são dados de um doente para o outro. Sabe como é que é essa terapêutica no hospital de Deus? É assim, é que nem você afiar a faca. Tem gente que tem pedra de amolada na cozinha, mas geralmente a pessoa afia uma faca na outra. As pedras no rio, elas ficam redondinhas. E como é que elas ficam redondinhas? Vai passando a água e uma vai arredondando a outra. Se você tem uma mão suja, mas não pode esfregar na outra para lavar, não vai ser fácil lavar. Você precisa lavar uma na outra. É assim que Deus nos limpa, é assim que Deus nos afia, é assim que Deus nos cura. Ele vai colocando numa mesma família pessoas parecidas. Ai não, Maurício, parecida não. Na minha família só tem gente ruim. Ah, é? Ah, eu acho que quebrou o computador de Deus. Você acha, né? Aham. Será que é verdade, gente? Será que as pessoas que te incomodam, que estão à tua volta, não estão fazendo um diagnóstico da tua alma e você não está aproveitando? Você está brigando com o médico? Você está cuspindo o remédio fora? A primeira vez que eu ouvi falar de uma enfermeira que mandava abrir bem a boca e botar a língua para fora depois que deu o remédio, eu falava: nossa, que humilhação, para que isso? Né? Para que fazer isso com o doente? Todo mundo aqui sabe o porquê, né? Eu não sabia na época. Tem doente que cospe o remédio fora. Deus hoje veio aqui e está mandando todo mundo abrir a boca e pôr a língua para fora. Não precisa, gente, calma. É simbólico, é uma maneira de falar. Deus colocou um remedinho na sua boca. Esse remédio é amargo, esse remédio é chato de engolir, mas nós precisamos aceitar o remédio amargo, porque quem gosta do remédio, o que acontece, meu Deus do céu? Perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Vai curar? Quem gosta do remédio pode falar mal do médico? Vocês que conhecem quem tem cuspido o remédio fora? Hoje Deus está mandando você abrir a boca e pôr a língua para fora. Hoje o convite é para você perguntar a si mesmo: como eu tenho vivido as minhas crises, as minhas dores, as críticas, as cutucadas que a vida está me dando? Se eu tenho aceitado isso, porque eu reconheço que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, ou como Jesus disse, todos os fios da sua cabeça estão contados. Ou seja, tudo na nossa vida se encaixa perfeitamente com um único motivo: a nossa cura, o nosso aprendizado, o nosso crescimento, a nossa libertação. O dia que você tiver essa fé,
O dia que você tiver essa certeza dentro de você, você vai parar de brigar com a vida, vai parar de brigar com os parentes, vai parar de brigar com a dor. E quem para de brigar com a dor, começa a aceitação. Não cospe mais o remédio fora, começa a tomar o remédio. O doente que começa a tomar o remédio, começa a ter esperança, certo? É isso que nós queremos falar isso para vocês. Chega de cuspir o remédio fora e depois falar mal do médico, falar mal do hospital. Vocês vieram aqui, vão ter um alívio para suas dores, porque o passe ajuda muito. E não é só o passe. Como todos os centros falam, quando você entra ali, às vezes antes mesmo, quando você tomou a decisão, vou numa casa de oração hoje, você já começa o teu tratamento. Parabéns! Mas é honesto, é dever nosso falar. É só o efeito. A causa é na saída. Quando você sair dali, se você já sair lembrando da tua raiva, da tua vingança, da pessoa que está te cutucando, do teu ódio que você tem com a pessoa, o que você acha que você vai atrair dali para frente, gente? E aí vai ainda acusar o passe foi fraco, aquele centro não é forte. Não é isso, gente. A cura está em você. A cura está em você. Jesus falava: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Porque a origem dos nossos problemas está no nosso pecado. A palavra de então, hoje a gente atualizando a palavra pecado, está na nossa desarmonia. Foi a tua desarmonia que atraiu as outras desarmonias que você vê mais. Porque a vida evidencia o teu problema, para ver se você, correndo atrás desse, você trata desse. Correndo atrás do teu problema de saúde, você trata desse. Porque o teu problema está em você. O teu problema está em você se mudar os seus padrões e se abrir para Deus. Nós somos médicos e enfermeiros uns dos outros. Cada vez que uma pessoa te der um remédio amargo, te der uma injeção, vocês eram crianças que brigavam com injeção também? Pois é. Cada vez que a vida te der um remédio ruim, se você acreditar no médico, se você acreditar no diretor do hospital, você vai fazer o quê? Aceitar. E quem aceita a medicação está no caminho da cura. E o outro lado também é verdade. Quem cospe fora está se condenando a continuar a sofrer. A escolha é do doente. Obrigado, gente.